てよ。こんなとこにいんのやだよ。出してくれ。 Você já parou pra pensar por que Sandy é tão obcecado por mulheres? Não, sério, porque um personagem tão inteligente, tão habilidoso, vira literalmente um degenerado quando vê uma saia na frente dele. A maioria das pessoas acha que é só comédia, só um traço engraçadinho do personagem. Mas a verdade é que um buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo mesmo, né? Porque quando você realmente entende a história do Sandy, desde a infância dele, passando pelo abuso psicológico e físico, até o momento que ele conhece Zeph, você percebe que essa obsessão não é piada, é um trauma. É a tentativa desesperada de um homem que nunca recebeu afeto tentando compensar o vazio que foi deixado nele desde criança. Bom, seja bem-vindo ao Obscurioso. Antes de começar, deixe nos comentários de qual cidade ou estado você está assistindo, dá o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdo assim pra vocês. Sandy era tudo o que Judy abominava, fraco, emocional, humano demais. E os irmãos, eles espancavam Sandy constantemente. Abuso físico e psicológico todos os dias. Imagina ser uma criança e apanhar dos seus próprios irmãos enquanto seu pai te chama de fracasso. Aos 8 anos de idade, Judy decidiu que não aguentava mais. Ele prendeu Sandy numa cela e fingiu que ele estava morto. Literalmente apagou o filho da existência. Dentro daquela prisão, escura, sozinho e sem amor, sem esperança, Sandy descobriu o All Blue, um mar lendário onde todos os peixes de todos os oceanos se encontram. Por acaso você já ouviu falar do All Blue? O quê? Fala sério, nunca? Cara, é um mar místico. E pela primeira vez na vida, ele teve algo para se agarrar, um motivo para viver, um sonho. Você já tinha ouvido falar disso? Quando Sandy consegue fugir do Dharma 66, ele entra num navio comum como aprendiz de cozinheiro. Lá, ele fala do All Blue e os outros cozinheiros apenas riem dele. Isso é besteira, garoto, eles dizem. Isso deve ter sido inventado por algum cozinheiro que sonhava acordado. Então o navio é atacado por piratas, o capitão Zeph, o Perna Vermelha. Durante o ataque, vê uma tempestade gigantesca. Sandy cai no mar e enquanto está afundando ele grita: "Eu não vou morrer sem visitar o All Blue." Zeph ouve isso e faz algo que ninguém nunca fez por Sandy. Ele pula no mar para salvar a vida dele. Os dois ficam presos numa ilha deserta, sem comida, sem ajuda. Zeph divide a pouca comida que tem com Sandy, dizendo que vai durar 20 dias. Mas quando a comida de Sandy acaba, ele tenta roubar o saco de Zeph. E o que ele descobre é terrível, meu camarada. Na verdade, o saco de Zeph não tinha comida nenhuma. Ele tinha acordado a própria perna e comido ela para dar toda a comida para o Sandy. Por quê? Porque Sandy tinha o mesmo sonho que ele, conhecer o All Blue. Agora pensa comigo, cara. Sandy passou a vida inteira sendo rejeitado, espancado, trancafiado e de repente aparece um homem que sacrifica a própria perna, sua carreira como pirata, só para manter vivo o sonho de uma criança que ele mal conhecia. Isso quebrou Sandy completamente. Não no sentido ruim, quebrou no sentido de que ele finalmente entendeu que era ser valorizado, ser amado, e isso criou uma dívida emocional gigantesca. Por causa de tudo isso, Sandy desenvolveu um senso de inferioridade profundo. Ele acredita que a vida dele vale menos que a dos outros, e é por isso que ele sempre se coloca em situações de sacrifício, porque no fundo ele acha que é descartável. Olha a cena em Thriller Bark. Depois de lutar contra Moria, Kuma aparece para matar o Luffy. O Zoro se oferece para morrer no lugar dele, então o Sandy aparece e diz: "Tome logo a minha vida, não a do Zoro." O Zoro faz isso por responsabilidade, ele é o imediato, é o braço direito do capitão. Mas o Sandy, ele faz porque acha que não é tão útil quanto os outros, ele acha que a sua morte não seria tão importante. E em Whole Cake Island, mesma coisa, ele vai pro casamento sem contar pra ninguém. Ele apanha do Luffy, tentando fazer capitão odiar ele, porque na cabeça dele, pedir ajuda seria um incômodo, ele não quer ser um peso. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de Luffy dizer que sem o Sandy ele morreria de fome e não conseguiria ser o rei dos piratas, o Sandy ainda duvida do próprio valor. A obsessão do Sandy por mulheres não é só comedy relief, é compensação.
É a tentativa de um homem que nunca recebeu afeto genuíno na infância de suprir esse vazio. Sandy nunca teve amor materno, nunca teve carinho, nunca teve validação. Então, quando ele vê uma mulher, especialmente mulheres em situações de vulnerabilidade, ele projeta nela tudo o que ele gostaria de ter recebido. Ele quer proteger, quer ser útil, quer ser valorizado. E é por isso que ele vira um palhaço, porque no fundo ele ainda está tentando compensar o vazio que o German 66 deixou nele. E isso fica ainda pior em Fishman Island, onde ele literalmente quase morre de hemorragia nasal. É patético, mas é trágico também. E aí vem a hipocrisia dele. Ele critica os outros por não ajudarem quem precisa, mas quando ele mesmo precisa de ajuda, ele não consegue pedir, porque pedir ajuda na mente dele é admitir fraqueza, é admitir que ele é aquele menino quebrado de novo. Em Woolly Cake Island é onde tudo isso explode. Sandy volta para a família que destruiu ele apanha de novo, ele é humilhado de novo e mesmo assim ele ainda quer salvar eles. Por quê? Porque Sandy não consegue deixar ninguém morrer de fome, nem mesmo as pessoas que o torturaram. Porque no fundo, ele ainda é aquela criança que acredita que todo mundo merece uma segunda chance. E quando o Luffy finalmente encontra ele, quando Sandy traz aquela marmita toda molhada e chora dizendo que ele queria voltar, o Luffy diz umas coisas muito simples. Fazer o quê? Esse é quem você é. E é nessa hora que o Sandy finalmente entende. Ele é importante, ele é necessário, que ele não é descartável. Mas mesmo depois disso, em Onigashima, ele ainda duvida. Ele ainda se pergunta se o Luffy preferiria um robô sem emoções no lugar dele. Porque o trauma não some, ele só aprende a conviver. No final, o All Blue não é só um mar lendário, é a prova de que Sandy merece existir, é a prova de que o sonho dele, o único motivo pelo qual ele não desistiu dentro daquela prisão, é real. E é por isso que quando o Zeff sacrifica a pena, quando o Luffy o chama pro bando, quando os chapéus de palha o aceitam de volta em Whole Cake Island, tudo isso reforça a mesma mensagem. Você importa, seu sonho importa, sua vida importa. Mas o Sandy ainda está aprendendo a acreditar nisso. Me diz aí nos comentários, você já tinha percebido tudo isso? Então é isso, o Sandy não é só um conselheiro pervertido do bando. Ele é um homem quebrado, tentando se reconstruir. Ele é um garoto que nunca recebeu amor, tentando dar amor para todo mundo. Ele é alguém que acredita que sua vida vale menos, mas que mesmo assim continua lutando. E isso, para mim, faz dele um personagem mais humano de One Piece. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa análise. Dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado pela companhia, sempre especial. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, meu camarada!